Veja, no vídeo passado tem uma ideia lá que eu queria só dar trazer à tona novamente, porque a partir dela eu vou trabalhar um outro conceito. Eu falei lá sobre o paradoxo da esperança, que é o mesmo paradoxo do milagre. Quando a gente fala sobre milagre, as pessoas pensam assim, hoje já vem o mistério, já vem a bênção, já vem a provisão, já vem a porta aberta. Mas não percebem que falar de milagre é falar de alguém que precisa do milagre, alguém que está vivendo uma falta, alguém que está vivendo um momento difícil, que precisa de uma libertação, que precisa de uma intervenção divina. Ao mesmo tempo que falar de milagre é um sentimento de vitória, é falar também de uma realidade difícil e complicada que alguém está vivendo. Falar de esperança tem esse mesmo quadro, sabe? Porque a gente está falando de algo bom que Deus vai fazer, de uma promessa de Deus, de um sonho de Deus, de uma manifestação poderosa que Ele tem para a gente no futuro. Isso significa que hoje não estamos vivendo isso, que hoje deve ser um dia de crise, um tempo difícil, um tempo de opressão, que você está clamando a Deus e dizendo, Deus, eu não sei mais o que fazer, olha só minhas circunstâncias, está tudo contra mim. Mas a única coisa que me faz acordar nesse dia é a esperança de que Deus é por mim, em algum momento Ele vai vai fazer o meu propósito acontecer. De forma que, onde existe crise, é a possibilidade de existirem as maiores esperanças. Esses dois temas estão relacionados e esse é o paradoxo. Mas é importante entender que é exatamente porque a esperança existe que a gente consegue vencer os dias de crise. A esperança é o instrumento que a gente se agarra quando a gente está assim, sem saber mais o que fazer. E ele nos ajuda a vencer e a continuar até que o sol raia no horizonte e dissipe essa nuvenzinha negra que está sobre a nossa vida. Agora, ao mesmo tempo que a esperança é um instrumento de libertação, e aqui eu vou começar a discutir outra questão em cima da esperança, ela também pode ser um instrumento de profunda angústia, ansiedade e frustração. Meu Deus, né? Porque a esperança é para nos libertar desses períodos de desesperança, de descrédito, de limitação, de crise. Mas ao mesmo tempo, você está me dizendo, Felipe, que ela me joga na crise? Por quê? Porque uma esperança, ela tem a ver também com a palavra esperar. Todo mundo que tem uma esperança está esperando que algo no futuro que Deus prometeu, que tem a ver com o seu propósito com ele, se manifeste e se realize. E se você juntar esses dois quadros que orbitam o tema esperança, você vai entender porque eu estou falando de frustração. Porque, olha, estamos vivendo um tempo de crise. Ao mesmo tempo, estamos esperando que algo se manifeste. Enquanto não se manifeste, a crise me afeta. E a crise vai me afetando. E a crise vai me afetando. E eu fico esperando. E a crise vai me afetando. E eu fico esperando. Chega uma hora que você diz, cadê? Não vai acontecer não? Cadê Deus? Por que você não age? Deus, e a promessa? Isso começa a gerar uma ansiedade, uma frustração, sabe? E toda vez que eu espero que aconteça e ainda não acontece, que está demorando, que demora, isso vai machucando a minha alma, dando um peso a mais sobre a minha vida e de repente a esperança que é me trazer uma alegria e um ânimo motivador, ela começa a me trazer mais frustração, desânimo, desalento, ansiedade. E é por isso que você já percebeu que existem muitas religiões espiritualistas, meditativas, filosóficas, que tentam tirar toda a esperança do indivíduo, qualquer vontade dele de lutar, qualquer, fé que ele tem que pode lutar, que pode vencer, que pode ser transformado, que pode ir além. Por quê? Porque essas filosofias dizem o seguinte, olha, essa esperança que você está carregando, essa vontade de transformação, esse anseio está causando em você mais frustração, mais angústia, mais aflição de vida. Sabe o que você devia fazer? E são as filosofias falando com a gente. Sabe o que você devia fazer? Você devia não acreditar mais em nada, não esperar mais em nada e se conformar com a vida medíocre que você tem, porque isso é a única coisa que você pode fazer. Então eles ficam dizendo para a gente ser um castrado emocionalmente, um castrado
castrado de sonhos, um castrado de esperança, um castrado de libertações. Aceite a vida miserável do jeito que ela é. Mas sabe uma coisa que não tira férias? O sofrimento, as opressões, os homens maus, os espíritos malignos, as angústias de viver nesse mundo caído não tiram férias não. Nem ficam dizendo, você parou de sonhar, você parou de ter esperança, então também vou parar de te dar angústia. Não, os sofrimentos continuam apertando a sua vida, apertando o seu pescoço, apertando suas finanças, apertando seus parentes, atacando de todos os lados. Aí você não quer desejar ser liberto, não? Você não quer desejar poder produzir grandes obras e transformar, por exemplo, a saúde financeira da sua casa, a saúde espiritual, a saúde física, né? Salvar seus filhos, salvar seus pais, dar uma vida melhor para as pessoas, naquilo que você pode realizar? Então você precisa ter esperança, você precisa lutar contra esse mundo caído, porque esse mundo caído quer te derrubar, quer te levar para a vala, e mesmo que você diga, não quero jogar esse jogo, você já está jogando esse jogo só de ter nascido. O fato de você ficar se castrando emocionalmente não te livra do sofrimento. Pode realmente lhe ajudar a ter algum tipo de alívio inicialmente. Mas essa não é a proposta cristã, não. A proposta cristã é que você vença o mundo. Na força do Senhor, na fé do Senhor, você batalhe, você lute até quando você puder e entregue o bastão para a nova geração. Agora, é importante você entender que dentro da ideia cristã existe essa aflição da espera, realmente. Mas a gente não toma isso como motivo de fuga para você fugir da esperança, para você fugir dos chamados e propósitos de Deus, para fugir das libertações que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. As pessoas aprendem na palavra de Deus de que quando você se sentir angustiado pela espera demorada, pela aquela espera que não acontece, pela aquela promessa que você quer que se realize, mas ainda não aconteceu, você, em vez de fugir, você leve essa angústia na presença de Deus, descarregue tudo em cima do colo de Deus, que Ele aguenta, Ele é o Criador e é Ele que está conduzindo a sua vida, e Ele vai te consolar nesse momento e você vai sair muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais consolado, para continuar a luta diária, que o mal lá não está tirando férias não. O mundo caído não está tirando. Ele vai te perturbar, ele vai chegar no teu quintal, vai fazer uma bagunça, mesmo que você estiver lá tentando ficar todo castrado emocionalmente. E eu quero ler um texto com você para a gente, nesse momento inicial, fazer essa inspiração, trazer para a gente esse verso bíblico que pode nos consolar e tem a ver com tudo isso que eu estou falando com vocês. Diz assim, Gênesis 15, a partir do verso 1. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo de minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. Antes da gente penetrar nesse texto, você precisa entender algo muito firme sobre a vida de Abraão e tudo que a gente tem conversado até agora. Abraão não era alguém que ficava ali, meditando para acabar com todas as promessas, todos os sonhos, todos os desejos, não. Ele escutou de Deus uma promessa, ele escutou de Deus uma direção, ele fez um acordo, uma aliança com Deus, de que através da sua vida seriam benditas todas as famílias da terra, que ele ia receber uma grande terra que mana leite e mel, que seus descendentes iam fazer um povoado lá que testemunharia de Deus para todas as nações. Grandes promessas. E foi obedecendo a Deus, foi seguindo esse sonho, foi seguindo esse propósito que Abraão enriqueceu, venceu muitos inimigos. E antes de tudo, o que eu estou falando para você é que a esperança deu muitas vitórias para Abraão. A promessa fez Abraão enriquecer, conquistar muitos lugares, se tornar uma influência para aquela região, testemunhar de Deus como nenhum homem tinha testemunhado até então. Abraão teve grandes vitórias por causa da esperança. Mas aí vem o processo aqui.
Embora ele tenha tido muitas vitórias, a esperança também gerou nele um pouco de frustração. Por quê? Porque ele estava esperando um filho, ele estava envelhecendo, todos os seus bens iam ficar para o Eliezer. E aí ele estava conversando com Deus: Deus, você não me prometeu ter uma família grande, uma descendência maravilhosa, um povo? E eu estou aqui, já estão passando os anos, já está passando assim, a minha velhice está chegando, eu estou percebendo que talvez isso não vai acontecer. E a promessa, Deus? Aí você vê ele dentro da tenda, ele angustiado, ele chateado, ele fazendo perguntas, ele dizendo: você me prometeu filho, cadê os filhos, Deus? Cadê as coisas? Aí você pode dizer: tá vendo? Uma esperança que demora, uma esperança pode amargar o coração, pode deixar as pessoas cheias de ansiedade, de angústia, de aflições. Melhor eu não teria ter sonhado com nada, ter esperado nada, ter feito nada, ter ficado castrado emocionalmente e espiritualmente. Não, porque Abraão teve muitas vitórias e muitas coisas através da esperança. Mas uma coisa ainda não estava acontecendo. Mas em vez de fugir, em vez de ficar abandonando a fé, em vez de desacreditar de tudo, o que Abraão fez? Foi conversar com Deus, foi ter sua experiência espiritual, receber a consolação do Pai. E o que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, olha para o céu, cara. Olha para a eternidade, olha para o transcendente, olha para a espiritualidade, olha para a promessa, olha para o tamanho do Deus que você tem, olha para o infinito. Para de olhar para as suas pequenas coisas, para a sua finitude, para a tua vida passageira, para a tua incapacidade de realização, para os teus sonhos pequenos, porque você acha que Deus é do tamanho das suas forças e você fica aí duvidando do que Deus pode fazer na sua existência. Mas olha para o céu, está vendo esse tanto de estrela que você está vendo? Isso vai ser a sua descendência, Abraão. Para de olhar para o que lhe falta, Abraão. Para de olhar para a sua circunstância pequena e finita, para os seus problemas, para a sua incapacidade. Lembra de quem foi que te prometeu. Lembra do Deus do impossível. Lembre das promessas. Relembre, Deus está consolando o coração de Abraão, está reafirmando a esperança, está dissipando as dúvidas da sua vida, está trabalhando, está ali junto, ó, junto como se fosse a presença do Espírito Santo hoje, como o Consolador na nossa vida. Então a experiência cristã, ela é diferente dessa experiência meditativa, sabe por quê? Porque ela diz: lute contra esses inimigos, sonhe, liberte, faça a obra de Deus, se encha das promessas, se encha da esperança, se encha da fé e vai lá fazer com todo o seu coração, com toda a sua força. E se por acaso chegar um momento da aflição e da angústia que você está esperando demais e está se frustrando por algum motivo, não fuja não, vem aqui na presença de Deus, que Deus vai reafirmar a promessa, vai te fazer olhar para o céu, vai te relembrar tudo que você pode fazer e já fez e fará nas mãos dele, vai te consolar, vai te dar visões espirituais e você vai sair dessa conversa com Deus, sabe? Entregando para Deus o seu fardo, entregando para Deus a sua angústia, entregando para Deus a sua aflição. Vai sair assim, ó: rapaz, eu estava angustiado, eu estava aflito, mas eu entreguei para Deus e agora voltei assim mais forte. Sabe o que eu vou fazer? Vou lutar mais, vou vencer mais, vou superar mais, vou quebrar mais esse mundo caído e aflitivo que está lá fora tentando me derrubar. Assim você recebe tudo que é de bom que uma esperança pode promover e depois não fica com aflição, porque vai derrubar todas essas aflições no colo de Deus e vai sair mais leve. Não vai ter o ônus e vai ter o bônus. Essa é a experiência mais profunda cristã que eu tenho para entregar para você, para mostrar para você que ter esperança não causa dores. Ela pode até causar uma aflição, mas você tem instrumentos para dissipar essa aflição, confiando em Deus, entregando para Deus que tem todo o controle do universo, para Deus que tem o controle da história na sua mão. Mas veja, a gente não leu todo o texto ainda. O texto ainda continua e Deus ainda vai falar muito mais ao coração do Abraão e tem muito mais consolação e muito mais palavra de esperança para a gente agora fazer uma meditação. E eu quero ler com vocês o restante do texto. Diz assim, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro,
todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão a enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Olha, esse texto tem algumas imagens muito poderosas e depois a gente pode até conversar sobre elas. Mas eu queria que você não perdesse a atenção do que foi que Deus conversou com Abraão. Ele falou o seguinte: Abraão, olha, a promessa que eu tenho sobre a sua vida é uma promessa que vai muito além do seu pequeno universo. Você está pensando em herdeiro, em servo, em filho, nas suas ansiedades cotidianas e passageiras. E eu estou querendo trabalhar através da sua vida a construção de um povo. E esse povo tem uma história escrita por mais de 400 anos já lá na frente. E eu estou trabalhando um juízo por esses amorreus, esse povo que habita a terra do Canaã, mas ainda eles não atingiram essa medida da iniquidade. Eu ainda tenho muito para trabalhar em termos de juízo nessa região. Então tem muita coisa acontecendo, Abraão, muita coisa além do que você pode imaginar. E veja, você é um ser finito e passageiro, você vai morrer em boa velhice, porque eu vou cuidar de você, você vai passar e outras pessoas, outra geração vão assumir esse legado e essa obra, e eu vou continuar acompanhando toda a sua descendência. E eles vão passar maus bocados também, vão passar dificuldades, vão ser oprimidos no Egito. Por 400 anos vão acompanhar a história desse povo, mas quando chegar naquela época determinada, que eu entendo que a medida dos amorreus chegou no ponto culminante, onde o juízo será derramado, aí então eu vou libertar esse povo vai vir aqui, ó, na terra prometida, vai habitar essa terra como instrumento de juízo meu, e a gente vai fazer um povoado nessa terra especial, nessa terra santa, e eu vou manifestar para todas as famílias da terra essa revelação e essa salvação. Olha, Abraão, tem muita coisa para dizer. Eu estou te dando uma revelação, eu estou te revelando o futuro, eu estou te mostrando coisas poderosas, densas trevas, coisas que você nem imaginaria. Por quê? Porque eu preciso que você acalme seu coração. A sua vida, as coisas que estão determinadas para você vão acontecer no tempo certo, mas eu tenho planos maravilhosos e grandiosos que tudo estão interligados. Eu não posso adiantar as coisas na sua vida, porque vai desarrumar tudo lá na frente. Calma, Abraão, a tua promessa faz parte de um grande plano de Deus. Você não pode ficar pensando só de forma individual. Eu vou fazer a obra, você vai morrer em velhice plena, em paz, em tranquilidade. Calma o seu coração. Olha, tem uma obra muito grande que a gente vai fazer. E eu estou te revelando o futuro para que você entenda que eu sou Deus que comanda a história, que eu tenho o controle das histórias na mão. Por isso não tenha ansiedade. Entrega para mim. Veja que eu sei o que eu estou fazendo. Existem muitos povos que ainda vão ser afetados por essa promessa. Para de ficar olhando só para a sua herança, só para as suas coisas. Eu estou cuidando de você. Olha, de uma certa forma, eu até estiquei, a conversa, mas é porque, de certa forma, quando Deus está falando com Abraão, é a mesma coisa que eu estou falando com você agora. Eu estou falando com você que, embora a gente esteja muito focado no nosso mundo pequeno, e no nosso mundo pequeno,
um filho que responde a gente mal, que está meio rebelde, é toda a nossa história. A gente fica, meu Deus, por que esse filho está fazendo isso? Um emprego, uma dificuldade financeira, meu Deus, o mundo acabou, cadê Deus que não sabe o que faz? A gente pega uma experiência micro da nossa vida e acha que Deus não age mais, que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não é seguro acreditar nas promessas de Deus, que eu não posso confiar, que não é seguro ter fé. A gente fica duvidando da existência. E às vezes Deus amplia a nossa visão para dizer, amigo, tu é uma pecinha deste tamanho, calma o coração. Eu estou cuidando de 50 coisas ao mesmo tempo, você faz parte desse processo. As coisas vão acontecer na sua vida? Vai demorar um pouquinho, porque eu estou cuidando da vida do fulano, do ciclano, do Brasil, de Fortaleza, da sua mãe, da sua tia. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e a sua vida faz parte de um grande plano. Então você não pare de ser egoísta, de pensar só em você, calma. As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. E quando tiverem que acontecer, você aí é uma peça de Deus que vai ser usada no momento certo. Às vezes a gente quer fazer a obra na hora que não tem que fazer, e aí a gente se lasca. Você vai ver no capítulo 16 em diante aí, que o Abraão se lascou por ter querido adiantar a obra no tempo que ela não estava pronta para acontecer. Às vezes a gente quer ficar adiantando a promessa, e Deus está dizendo, calma. Adiantar a promessa só faz criar confusão. As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. E quando elas tiverem que acontecer, a força dos acontecimentos, as portas abertas, o poder liberado vai vir de um jeito que você vai sendo empurrado, vai sendo levado. Quando você viu, está lá na frente. Então calma o coração. Se você fizer na força do seu braço, você vai ficar dando murro na parede, murro na parede, a parede não cai, a parede não quebra, você fica com a mão toda ferida e doente e não acontece nada. Uma das coisas que a gente vai entender e está entendendo é de que também quando eu vou entregar minha consolação para Deus, quando Ele vai aliviar minha alma, quando Ele vai reforçar a aliança, Ele também vai nos dar uma baixada da nossa bola, vai nos revelar algumas coisas para a gente entender em que ponto está o processo da revelação de Deus, da salvação, e principalmente vai nos fazer olhar para além de nós mesmos. Vai fazer nos olhar para a eternidade, para o futuro, para as gerações seguintes, e nos fazer entender que somos apenas parte de um grande processo, de uma grande história de salvação. E aí que a esperança começa a se tornar mais profunda. Não sei se o irmão está me entendendo ou está me acompanhando, mas a esperança só se torna profunda quando ela ultrapassa o meu tempo de vida, ela foca na eternidade, ela sai do transitório. Porque eu começo a ter esperança em coisas que eu nem mesmo vou ver acontecer. E esperança em coisas que podem demorar muito tempo ainda, muito além do meu tempo de vida. Por exemplo, a ressurreição, o novo céu e a nova terra, o estar com Deus numa situação plena que será no futuro. E se eu tenho esperança em algo que está guardado em Deus, em épocas que eu nem sei quando vai acontecer, mas eu acredito pela fé que vão acontecer, quando o meu olhar sai de receber gratidões momentâneas para focar no galardão eterno, para a esperança da presença de Deus plena que vamos viver, do seu reino manifesto de forma totalitária, né, de forma completa. Às vezes as coisas pequenas que nos angustiam, as pequenas esperas que nos angustiam aqui no momento presente, elas vão ficando pequenas, vão ficando sem força, vão perdendo a capacidade de nos deixar angustiados. Por isso que a esperança em Deus, ela não só nos consola quando a gente entra na presença dele, quando também ele nos faz olhar para muito além, e esse olhar para muito além, para a eternidade, tira o peso e a força da angústia momentânea. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui, olha só, 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha, o segredo da esperança que atinge a maturidade cristã, ela começa a olhar não só para o seu tempo de vida, mas para a eternidade com Deus. E quando você atingir essa esperança,
aí mesmo que a sua aflição, a sua angústia, elas vão se tornar bem pequenininha. Você vai ter o bônus da esperança, a animação, a motivação, as libertações provenientes da esperança, e quando surgir a angústia, as derrotas, as frustrações, você coloca no colo de Deus e tem o seu anseio na eternidade, e isso vai dissipando as aflições do seu coração. Não é todo mundo que consegue chegar nesse ponto, mas se o irmão quiser chegar e de repente está precisando de uma força maior, de um mistério misterioso, de umas densas trevas e uma revelação, eu aconselho o irmão a entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar ao Pai em secreto. E pode ser que quando você esteja buscando lá em secreto, as aves de rapina venham, sobre a sua vida e tenta ser aquelas flechadas do Satanás, aquelas flechadas do desânimo, da angústia, dizendo assim: rapaz, desista mesmo, não vai dar certo não, você não presta para nada, para que ter fé, para que ter esperança, você só está vivendo ansiedade e frustração. Aí Abraão faz que nem Abraão, vai enxotando esses pensamentos, vai enxotando essas aves do maligno de cima da sua cabeça. Quando chegar o momento certo, Deus vai te fazer uma revelação, assim espero. Ele vai te mostrar como é que você se encaixa no grande processo do plano de Deus, da história dele. E se ele não te revelar, porque é da natureza de Deus poder administrar quem ele revela e quem não, pode ser que ele não te revele. Pelo menos ele derrame uma consolação profunda para você e você diz: eu não sei o que Deus está fazendo, mas como eu confio que Deus sabe, então eu estou tranquilo. Quem sabe não é essa a resposta que você precisa? Entrega para Deus, descanse em Deus e luta a luta que ele tem para você. Eu tenho certeza que você vai alcançar grandes lugares no poder e debaixo da mão e da vontade de Deus. Olha, para o segundo dia eu acho que já está de bom tom. Já demos aquela amassada, já entregamos uma palavra, agora está com você. Faça aí a sua própria reflexão. Entre no seu quarto, busque a Deus e que Deus derrame grandes bênçãos no seu coração de consolação, de esperança, de fé, de ânimo e de coragem. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. Essa é a minha chave Pix. Você lá no seu aplicativo, tem a área Pix, aí você vai botar essa chave, pr.felipeseabra@gmail.com. Quem quiser me abençoar com qualquer valor, só porque está se sentindo grato, só porque quer abençoar meu ministério, e eu estou contando muito com a participação de vocês, porque o YouTube recentemente tem dado menos recursos, mas os irmãos têm complementado aí com gratidão, com liberalidade, tem sido tão bom a participação de todos vocês. Obrigado, pessoal. Aí quando você mandar ali o Pix, você pode mandar uma mensagenzinha para mim, e toda vez que chega um Pix eu faço assim: glória a Deus, e dou uma olhada na mensagem que você me enviou. Tá certo? Combinado? E sempre que você chega ao final dos vídeos, eu deixo uma frase para você comentar, só para mostrar que você está no propósito, só para mostrar que você assistiu o vídeo todo, só para mostrar que você tem aí uma palavra profética sobre a sua vida. A frase que eu vou deixar hoje é a seguinte: olhe para o céu. Olhe para o céu, tá certo? Você vai escrever isso com aquele propósito e dizer que quando você estiver angustiado porque está esperando por muito tempo, você vai olhar para o céu, vai reafirmar sua promessa e vai continuar lutando, tá certo? Combinado? Olhe para o céu. Que Deus te abençoe profundamente e até o próximo vídeo. Até mais.